Me chamou a atenção esse versículo foi lido no sábado de noite. E que o Senhor gerou no meu coração foi para falar sobre o que temos permitido habitar em nossa tenda. Deus, Ele não edificou o homem para destruir, né? A palavra diz que Ele nos edificou para que a gente vá crescendo, até se tornar na estatura de varão perfeito. E aí o Senhor gerou essa pergunta no meu coração: que nós temos permitido habitar em nossa tenda, né? Porque dependendo das nossas ações, cresceremos e nos tornaremos edifício perfeito diante do Eterno. Mas dependendo das nossas ações, seremos destruídos. Só que a vontade de Deus não é destruir a obra das suas mãos. E a vontade de Deus é que cresçamos, para que sejamos a sua habitação. Em Efésios 2, é um versículo muito conhecido que a gente já aprendeu bastante, mas que foi citado aqui, eu achei interessante, no sábado à noite. 20 fala: edificado sobre o fundamento. Está falando sobre a pregação dos apóstolos, dos profetas e de Yeshua, que é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, que somos nós, bem ajustado, que foi comentado até que amoldado, né, aperfeiçoado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu gostaria que vocês abrissem Jó 11, que foi a palavra que o Senhor estou em meu coração. Jó 11, 13, fala assim: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Vamos parar rapidinho e abrir lá em 1 Samuel 7,3. Para a gente preparar o nosso coração, a gente tem que entender o que é estar com o nosso coração preparado. 1 Samuel. Você está com o teu coração preparado? 7,3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então a gente entende que estar com o coração preparado é estar com o coração santificado, né? Convertido, que o Senhor fala, de todo o coração. Lá em 1 Samuel 10, 7. Quando o Senhor falou para Saul: e há de ser, quando esses sinais te vierem, faz-o achar a tua mão, porque Deus é contigo. Mas é o 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em um outro homem. Ou seja, vai se converter, vai ser transformado. Então a gente entende que estar com o coração preparado é estar com o coração santificado, é ter um coração arrependido, convertido, santificado ao Senhor. Aí volta lá para Jó, onde nós estávamos lendo. 11. Então, se você está com o teu coração convertido, se você já é um novo homem, se você já nasceu do alto, estende as tuas mãos para Ele. E se há iniquidade na tua tenda, na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar injustiça na tua tenda. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estará firme, e não temerá. Porque te esquecerá das aflições, das angústias, e não te lembrará deles, como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, como foi pregado aqui. Vai ser como a luz da aurora, vai brilhar, até se tornar dia perfeito. O Senhor já ensinou que essa é a nossa função. E ainda que haja treva, será como amanhã, e terás confiança, porque haverá esperança.
Olharás em volta e repousarás seguro, e deleitar-se-á, e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos do ímpio desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o espiar da alma, ou seja, a morte. Aí eu gostaria também que vocês abrissem em Lucas 6, que é também uma passagem muito conhecida, que fala de obediência e fé. E eu não quero que vocês se esqueçam da pergunta: o que nós temos permitido habitar em nossa tenda? É necessário largar a iniquidade, foi o que nós lemos em Jó, para que a gente levante a nossa mão, Senhor, e tenha confiança de se achegar a Ele. Lançar a mão da iniquidade para que haja luz em nossa vida. Não dá luz ao pecado. Lá em Tiago 1, não precisa abrir, também é um versículo muito conhecido. A palavra diz que a concupiscência, ela consegue dar luz ao pecado. E se você gerar o pecado, e o pecado for consumado, dá luz à morte. E a vontade de Deus não é que morramos, mas que antes o ímpio se arrependa e volte para o Senhor. E lá em Lucas 6, Yeshua nos dá o exemplo disso. De onde nós devemos estar edificados. Nós lemos lá em Efésios que nós, como edifício, devemos estar firmados nos apóstolos, nas pregações dos apóstolos, dos profetas, de Yeshua, que é a pedra principal, que é a rocha. Nós ouvimos aqui que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa rocha, e é nele que a nossa casa tem que estar edificada. Lucas 6,46. Yeshua fala: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem obedece, está falando de fé, de obediência, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo as enchentes, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E nós já aprendemos isso. Se a gente tem fé e está em Yeshua, a palavra diz que nós estamos bem firmados, que virá os ventos e a nossa casa não vai cair. E essa é a vontade de Deus, que estejamos firmados na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, que está aqui de corpo, somente ouvindo a palavra, mas não tem dado valor àquilo que o Senhor tem ensinado, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce. E a gente sabe que até em Hebreus 11 fala que o firme fundamento, a fé é um firme fundamento, é a prova das coisas, é o nosso alicerce. Nós temos que estar firmados com toda a fé em Yeshua. Então, o homem que não tem fé não agrada a Deus, o homem que não obedece não agrada a Deus, e a palavra diz que edificou a casa sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Então, Yeshua já nos ensina isso. Se nós não tivermos obediência, grande vai ser a queda do nosso edifício. Nós temos que estar firmados nele. Abre lá também em Jó 22. Para que eu esteja bem edificado, para que a minha casa esteja firme, eu preciso me unir ao Senhor. Nós lemos lá em Jó 8 que eu preciso lançar a mão da iniquidade. Não foi isso que a gente leu em Jó 8? 11? Se teu coração já está convertido, se há iniquidade na tua mão, lança para fora de ti, não deixe habitar injustiça na tua tenda. Porque se habitar injustiça na nossa tenda, grande vai ser a nossa ruína. E se estivermos em santidade, então teremos ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Em Jó 22, 21 fala: une-te, pois, a Deus. Se unir a Deus é ser um só com Ele. A palavra do Senhor diz em Coríntios que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E essa é a vontade do Pai. E tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração.
Nós temos aceitado a lei do Senhor. A palavra do nosso Deus está em nosso coração. Temos lançado mão da iniquidade, da quebra dos mandamentos, daquilo que aborrece ao nosso Deus, para que sejamos edificados como uma casa bem firmada na rocha. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Nós lemos lá, em Jó, que o coração firmado é um coração convertido. Uma pessoa firmada, com o coração preparado, é uma pessoa que se transformou em um novo homem. E a palavra nos ensina como que nós podemos nos transformar em um novo homem, nascendo do alto, recebendo a semente do Senhor, que é incorruptível. Aí ele fala mais uma vez, aceita a palavra, se você se converter ao Todo-Poderoso, você vai ser edificado. Aí o Senhor fala novamente, afasta a iniquidade da tua tenda. A iniquidade não pode habitar em nossa tenda. Se houver iniquidade em nossa vida, nós seremos derribados, destruídos, e grande será a nossa ruína. Há somente dois caminhos para o templo do Senhor: ou crescer e se tornar templo perfeito, ou ir à ruína. E nós vamos ler o versículo, a palavra do Senhor diz que se eu destruir essa tenda, esse edifício, o Senhor também me destruirá. Só que a vontade do Pai não é destruir as obras das suas mãos. Nós somos obras das mãos de Adonai. E Ele não quer nos destruir, por isso que Ele fala para nós, lança a mão da iniquidade. Não deixe a iniquidade habitar em sua tenda. Mas o que é iniquidade? Vai buscar na palavra o que é iniquidade. É quebra de mandamento. Você deve buscar em todo tempo conhecer a vontade do Senhor, para que você seja edificado como um templo perfeito e jamais caia. E cresça, cresça, cresça até se tornar templo perfeito para a habitação de Adonai, porque isso é a vontade do Senhor. Aí ele fala, então, amontoarás ouro como pó. Lembra da dedicação do altar que Salomão fez? Como que ele encheu de ouro o templo do Senhor? Como ele ornamentou de coisas preciosas? É assim que Adonai quer que estejamos ornamentados. De ouro, puro, vestidos de vestes de santidade. Nós aprendemos aqui que linho fino e púrpura são as obras de justiça dos santos. E é assim que o Senhor quer que estejamos vestidos. Então nós vamos amontoarás ouro como pó, ouro de Ofir como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Será precioso, a nossa maior riqueza. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. A palavra do Senhor diz que se o nosso coração não nos condena, então nós temos confiança para entrar na presença do Senhor. É para que a gente tenha confiança para entrar na presença do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração purificado. Aí o Senhor fala, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Pagarás os teus votos e determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, vai se cumprir. E a luz brilhará em teus caminhos, como nós aprendemos aqui, foi falado ontem, que o mandamento do Senhor é lâmpada, é luz. Para que haja luz na nossa vida, nós temos que estar andando no mandamento do Senhor. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será liberto pela pureza das tuas mãos. O poder de uma vida de santidade é tão grande, irmãos. A confiança que nós temos quando nós estamos numa posição de pureza é tão grande que alcança até aquele que ainda não tem o Senhor. A gente lembra com isso, do exemplo de Moisés, que quando o povo estava na ruína, que Adonai queria destruir o povo, eles estavam em total desobediência, o Senhor falou para Moisés, Moisés, deixa eu destruir esse povo, que de ti mesmo eu vou fazer, eu vou levantar uma nova nação. Moisés intercedeu porque Moisés era um justo, e aquele povo que não merecia foi liberto pela mão e pela oração de Moisés. Glória a Deus. Então tal é a confiança daquele que é santo diante do Senhor.
A tua santidade será tão tremenda que vai alcançar a tenda de outros. Tão poderoso é, irmãos, andar em santidade. E aí a gente lembra de várias coisas, até o exemplo dos macabeus. Nós ouvimos aqui que Israel tinha sido sitiado e dominado porque estavam em desobediência. Porque o Senhor havia falado que se eles obedecessem não haveria quem dominasse aquele povo. Mas por causa de uma família que não se conformou com o pecado, que não aceitou a iniquidade na tenda do Senhor e lutou por isso, o Senhor livrou Israel. Então, quão grandes coisas o Senhor pode fazer por meio das nossas mãos. Ele fala e livrará até aquele que não é inocente, sim. Ele será liberto pela pureza das tuas mãos, mas você tem tido a mão pura? O Senhor diz: quem habitará no santo monte do Senhor? Está falando no Monte Sião, monte de salvação. Quem estará com ele no seu tabernáculo? Aquele que é limpo de mão. Vamos abrir lá em Salmos 15, que fala sobre isso. Eu preciso lançar a mão da iniquidade. O Senhor tem falado isso. A iniquidade não pode habitar nessa tenda aqui, nem nessa tenda. Não pode. O Senhor fala: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem estará na tua morada? Quem estará no seu santo monte, no monte Sião, onde haverá o reino de Yeshua? Aquele que anda em sinceridade. Você tem sido sincero para com Deus? A palavra do Senhor diz que com o benigno ele se mostra benigno, né? Mas com o perverso ele é inflexível, indomável. O Senhor não tem parte com iniquidade. Você tem sido sincero com o Senhor? A palavra do Senhor diz que se mesmo eu fizer a cama lá no Seol, no profundo das trevas, até ali o Senhor me vê. A palavra do Senhor diz: ai do homem. Vamos abrir lá em Isaías, que fala sobre isso. Para sua mão um pouquinho em Salmos. Nós vamos voltar, mas eu lembrei desse versículo. Esse versículo é importante, porque às vezes a gente pensa que esconde as coisas do Senhor, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A palavra do Senhor diz que não há como nós escondermos. Lá em Isaías 29:15 fala: ai dos que querem esconder profundamente os seus propósitos do Senhor, que fazem suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Adonai vê, o Senhor vê. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. A palavra do Senhor diz que tudo que eu fizer em oculto, lá no oculto, o Senhor vai proclamar pelos telhados. Foi assim com o servo dele, Davi. Natã foi até Davi e falou: tu fizeste essa obra em oculto, mas vai ser revelada diante de todos os olhos do povo de Israel. Quem era Davi, irmãos? Era um rei. Era um homem que era segundo o coração de Adonai, mas que por um dado momento deixou que a iniquidade entrasse no seu coração. E nem ele, irmãos, ficou impune, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele ceifará. E o Senhor não é injusto para com ninguém. O homem recebe aquilo que faz, as obras, tudo que fazemos volta para nós. Então é muito importante. Em Salmos 15 fala: você tem sido sincero? Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça. Que justiça humana? Não está falando dos mandamentos, está falando da palavra do Senhor, que fala a verdade segundo o seu coração. Você é assim? Você tem tido falar da verdade segundo o seu coração? Em Salmos mesmo fala de um povo que tem palavras lisonjas, que é doce ao paladar, mas no seu íntimo são como espadas agudas, palavras de falsidade. Aquele que não difama, desacreditar publicamente o próximo, isso é difamar. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cuja vergonha desprezado, mas a honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem recebe suborno contra os
dos inocentes. Quem faz isso nunca será abalado. Vai estar como um edifício sempre firme diante da presença do Senhor. Então é muito importante que a gente medite nessas coisas. Lá em Jó 5 também fala sobre que aquele que aceita a correção do Senhor vai habitar a sua tenda, vai estar em paz e não vai visitar mal algum. Como que nós somos corrigidos quando nós somos confrontados com os mandamentos do Senhor? Quando o Senhor esmurra a nossa carne, quando o Senhor nos abate, para que a gente aprenda os seus juízos. Não foi assim que o Davi falou? Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus juízos. Feliz é o homem a quem Deus castiga. Não despreze o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo liga. Ele fere as suas mãos cura. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, não temerás assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo, e saberá que a tua tenda, o teu edifício está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe os peixes de trigo ao seu tempo, no tempo certo. Eis que isso já havemos inquirido, e assim é. Ouve e medita nisso para o teu bem. Porque se você for um edifício firmado na rocha, irmãos, é só benefício, é só bênção. Nossa habitação vai estar em paz, estaremos seguros, não teremos falta de nada, não temeremos os pavores repentinos, não temeremos as línguas, porque o Senhor será a nossa esperança, porque assim diz a palavra do Senhor. Abre lá também, eu até comentei disso, eu gostaria de abrir lá, em 2 Samuel, que fala quando Davi pecou, quando ele deu ouvido à iniquidade. Foge da iniquidade, não dê ouvido à iniquidade. Te vê que grandes homens de Deus também, em várias situações de suas vidas, foram se deixados levar pelas situações, e não é diferente no dia de hoje, nós somos sujeitos às mesmas paixões. Por isso que o Senhor nos ensina que devemos correr para Ele em todo o tempo, mortificar a nossa carne, se alimentar da palavra, buscar Ele em todo o tempo. Lá em 2 Samuel fala sobre isso, 12, de 8 a 14. Fala quando Natã foi repreender Davi, quando ele havia pecado. E a gente sabe que Deus passou a morte da casa de Davi, da vida de Davi, porque ele se arrependeu, mas o juízo de Deus permaneceu sobre a casa dele. Então a seriedade de estar em iniquidade é muito grande, irmãos, porque a gente só vai se converter se o Senhor tiver misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz que até o arrependimento é Ele que dá. E a gente tem que buscar muito, se humilhar muito. Mas ainda que a gente venha se arrepender e ser sarado, o juízo do Senhor não sairá da nossa tenda. Não foi diferente com o servo Davi. Ele pagou um alto preço por ter se deixado levar pela iniquidade. A gente sabe, já aprendemos aqui que na verdade nós somos atraídos e enganados. A nossa concupiscência, irmão, nos engana pela nossa própria concupiscência. Se a gente deixa aquilo ser gerado no nosso coração, aquilo gera o pecado. E se eu consumar o pecado, eu sou levado à morte. Davi foi livre da morte, mas o juízo, a espada do Senhor não saiu da sua casa, e alto foi o preço que Davi teve que pagar por causa daquelas consequências. E uma das coisas que o Senhor fez com ele foi isso: ele ficou envergonhado perante todo Israel. Vou ler do 13, ele fala: então disse Davi, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto
com este feito, deste lugar sobremaneira, a que inimigos do Senhor blasfemem também. O filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi pela criança, e jejuou, e entrou, e passou a noite prostrado sobre terra. Eu não vou continuar lendo, eu queria ler esse versículo. Que fala sobre que o profeta Natã fala para ele sobre isso, que dele ter feito em oculto, o Senhor revelaria sobre todos os olhos de Israel. Quem achar pode falar. As 10, né? Vou ler do 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Toda vez que a gente desobedece a palavra do Senhor, a gente está desprezando o Senhor. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal que sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todos os olhos de Israel e perante todo o sol. Então é assim, irmãos, todas as vezes que a gente estender a nossa mão em iniquidade, ainda que seja lá no oculto do escondido, quando Deus revela e vergonha total. Porque o Senhor revela as claras, né? E a própria palavra diz que a palavra é a luz, e a luz tudo manifesta. E aqueles que estão nas trevas não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque na verdade a palavra do Senhor é juízo, e ela manifesta as obras das trevas, e ela condena as obras das trevas, né? E lá em 1 Coríntios 6, vamos voltar para lá, 1 Coríntios 6. Continua falando que nós somos o edifício do Senhor. E o Senhor, Ele tem ciúme de nós. E Ele fala para nós fugir da prostituição. Prostituição é tantas coisas, a idolatria é prostituição. A entrega para uma fornicação é prostituição. A entrega para um adultério é prostituição. A iniquidade é uma prostituição, porque nós temos aliança com o Senhor, e toda relação fora de uma aliança é prostituição. Então, se a gente for meditar sobre prostituição, é muitas e muitas coisas. E o Senhor fala: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Nesse capítulo ele está se referindo a pecar contra o seu corpo. Que nós aprendemos que é templo do Senhor, que é edifício do Senhor. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós sabemos que o nosso espírito e o nosso corpo devem ser santos. Nós não devemos entregar esse corpo para pecar contra o Senhor, porque nesse corpo o dono dele é o Senhor, e é Ele que tem que fazer morada, o seu espírito, E lá em 1 Coríntios 3, o Senhor fala sobre a seriedade disso. Onde eu tenho edificado o meu templo, E o que eu tenho permitido que esteja na minha tenda, debaixo da minha tenda, é iniquidade ou é o Senhor? 1 Coríntios 13, eu vou ler do 9. Ele fala: porque nós, os apóstolos enviados, somos cooperadores de Deus, e vós a lavoura e o edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Quem é o fundamento? Nós já lemos a palavra, a fé, Yeshua. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser a palavra do Senhor, a não ser Yeshua. Além do que já está posto, qual é Yeshua. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro,
de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, que ainda tem isso, somos edificados em Yeshua, mas como que nós temos levantado nosso edifício? Né? É bom que seja de ouro, porque o ouro ele passa pelo fogo e ele ainda se torna mais precioso, né? Mas a palha ela se queima, ela se destrói. Então quando vier o juízo do Senhor, nossas obras têm que estar puras, né? Para que elas excedem seu valor. Então veja cada um como tem edificado. Ele fala, e a obra de cada um se manifestará na verdade, porque o dia a declarará, né? O dia do juízo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então não adianta nada, né? Eu falar que eu estou fundamentada em Yeshua, mas está com um edifício de palha, porque quando vier o juízo do Senhor, a minha obra vai se queimar. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Ainda tem as obras de misericórdia, né? O Senhor fala lá no livro de Judas, que há alguns que são salvos meio, né, pelo fogo. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós não podemos brincar com o Senhor, né? Ele é um Deus bom, né? A palavra do Senhor diz que assim como está elevado o céu sobre a terra, assim são as misericórdias dele sobre aqueles que o temem. Mas o mesmo Deus que é bom, benigno, grande misericórdia, compassivo, longânimo, é um Deus zeloso e é fogo consumidor. Por isso nós temos que estar com nossas obras em justiça. Lá em Tiago 4:5, eu não sei se é isso mesmo, né? Anotei correto. O Senhor fala que o Espírito dele, que é o nosso selo, arde em ciúme por nós. Lá em Jó 12, já estou acabando já. É isso mesmo? Em Jó 12. Não, 12? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, anotei errado. Ah, isso mesmo, é 12:14. Né? Que é a responsabilidade da gente estar no Senhor, porque se Ele derribar, quem vai edificar de novo? Se formos derrubados pelo Senhor, quem vai nos reedificar? Lá em Jó 14 fala, eis que Ele derriba e não se reedificará. A quem Ele encerrar, não se abrirá. A própria palavra diz, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa, porque se Ele derrubar, não vai ter quem reedifique. É muito sério isso, irmãos. Lá em Salmo 66, vamos abrir. E o Senhor tem falado muito. E o Senhor fala que muitas vezes, quando é falado, e o homem endurece a sua cerviz, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. É o basta do Senhor. Porque a hora que o Senhor falar, nós estamos vivendo um tempo de misericórdia. A palavra do Senhor diz que enquanto a vida, há esperança. Se você não morreu, foi uma árvore cortada, ainda há, ele já fala que ao cheiro das árvores você pode voltar. Em Yeshua você pode voltar. Mas uma vez que o Eterno fala basta, não tem como. Por isso, a seriedade de atender a voz do Senhor hoje. Aí ele fala 66:18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso é fato, irmãos. A palavra do Senhor falou para Israel que o Senhor queria ajudar. Israel, não é minha mão que está encolhida, que não possa salvar vocês, eu quero salvar. Não é meu ouvido que está agravado, que não posso ouvir porque eu quero ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vosso Deus, que impede que o Senhor nos ouça. Então não é o Senhor que quer destruir, é o homem mesmo que quer se destruir. Na verdade, o Senhor quer edificar para que seja templo perfeito da habitação do Eterno, para que cresçamos. Mas o homem com seu coração duro quer ser destruído, porque prefere atender a iniquidade. E o Senhor fala, une-te ao Senhor, lança a mão da iniquidade para que a tua tenda tenha paz, para que você fique seguro, para que você levante a seu rosto, sua mão ao Senhor com segurança.
verdade que a gente cresce. Como que o edifício vai crescer? Buscando a verdade. A gente sabe que a verdade é Yeshua, a verdade é a palavra. Efésios 4:15. E até aqui vai falando sobre isso mesmo, né? Que o Senhor deseja o aperfeiçoamento dos santos, que Ele deu os dons para isso, para a edificação do corpo de Cristo. E aí no 15 fala: antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, né? Cristo, Yeshua. Aí eu gostaria também que vocês abrissem Jó. Já estou terminando. E aí eu fico imaginando, né, o coração de Deus, porque Deus não criou o homem para destruir. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Né? Nós fomos criados para o louvor. A palavra diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fomos criados para o louvor da glória do Senhor, e não é desejo do Eterno destruir. O Senhor não deseja destruir as obras das suas próprias mãos. Né? De toda a criação, irmãos, nós fomos escolhidos como louvor de Adonai. Né? Deus deu ao homem a capacidade de reinar, de dominar. Né? Colocou ele como cabeça da criação. Né? O tão amor do Senhor, que a palavra do Senhor diz que ainda a nós em pecado Ele nos amou. Né? Fez um plano de salvação, enviou o seu Filho, então a gente vê o amor do Eterno. Ele fala que Ele nos amou de tal maneira, de tal, assim, que não tem nem como explicar. Né, que deu o seu Filho unigênito. A gente pensa, né, quando uma pessoa é ingrata com a gente sente repulso pela pessoa, muitas das vezes não quer nem perdoar, e a gente vê a misericórdia do Senhor, que o povo quebra os mandamentos, o povo desobedece, e todo o tempo Ele está falando: volta para o Senhor, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa e seja sarado. A gente vê o amor do Senhor, por isso que não vai haver mesmo chance, seremos indesculpáveis quando estivermos diante do Senhor. Porque o Senhor tem dia após dia chamado o seu povo à santidade. O Senhor tem dito dia após dia que não quer que a iniquidade habite nesse lugar, habite em você, habite em mim. Porque esse lugar é do Senhor, Ele separou para Ele. A minha vida, a tua vida é do Senhor, deve pertencer a Ele. E esse corpo foi criado para dar louvor. O Senhor diz: veja cada um como possui seu vaso, não em desonra, mas em honra, em santidade ao Senhor. É para isso que nós nascemos, irmãos, para a glória do Senhor. A gente pensa na misericórdia, começa a meditar sobre a misericórdia do Senhor, começa a meditar sobre o amor do Senhor, para que o amor dele lave, né, o nosso coração a tal ponto que a gente se arrependa, né, para que a gente olhe para o Eterno e faça como Jó, que apesar de ser um homem íntegro e justo, né, que se desviava do mal, ele, quando foi orar ao Senhor, ele falou: eu me arrependo no pó e nas cinzas. É essa posição que nós devemos estar diante do Senhor todos os dias. E a palavra do Senhor diz que não há um só homem que não peque. Se não fosse Yeshua a interceder por nós, irmãos, a gente nem estaria aqui. Já teríamos sido destruídos há muito tempo. E aí a gente vê a bondade, a longanimidade, o amor do Senhor, de nos suportar, como lá, né, em Salmos diz que Ele suportou o povo naquele deserto, quando andava contrário, em rebeldia. É assim que o Senhor tem tratado com a gente. Tem nos suportado pela misericórdia, tem nos chamado ao arrependimento, tem nos convidado à santidade, para que a gente seja o edifício da morada dele. E que a gente não venha comemorar Hanukkah, irmão, sem iniquidade não. O Senhor tem nos chamado para a santidade. Ele não quer que a gente comemore a rededicação daquele templo sem ter rededicado esse templo que é a nossa vida, não. Porque aquele templo nós já aprendemos que é um reflexo daquilo que nós somos. A santidade que o Senhor colocou sobre aquela casa, muito mais deve haver sobre nossa vida. Amém, irmãos? Em Jó 8:3, temos que nos arrepender, buscar o Senhor, buscar ser edificados. De 3-22. Porventura perverteria Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas
se de madrugada buscares a Deus, o Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, olha a misericórdia do Senhor, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, restaurará a tua morada da tua justiça. É isso que o Eterno quer fazer com a gente. Ter misericórdia e restaurar a morada. Somos nós, irmãos. E o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Né? O Senhor até falou através daquele profeta, quando estava diante do templo, né, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Nossa casa, está falando do nosso templo, né? Porque lá em Hebreus diz que Yeshua, ele foi digno de edificar um templo muito maior do que aquele que foi levantado por Moisés no deserto. E quem que ele edificou com a sua morte? Nós, irmãos. Aprendemos aqui que ele estava falando do seu corpo, estava falando de nós, quando ele falou que ele destruiria um dia e reedificaria em 3 dias. Nós já aprendemos isso. E esse templo é digno de muito maior glória, irmãos. E é isso que o Senhor deseja. Vamos ler. Eu marquei até o 22. Vou continuar lendo, porque eu te peço, pergunta agora as gerações passadas, e prepara para a inquirição dos teus pais, porque nós somos de ontem, nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sabe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda a sua verdura e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, serão cortados, né? E a esperança do hipócrita perecerá, e a sua esperança ficará frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. E encostar-se-á a sua tenda, e ela não será firme, ampará-la-á, e ela não ficará em pé, porque essa é a recompensa do hipócrita diante do Senhor. E aí, para terminar, eu gostaria que vocês abrissem João 14, 7. Não deixa teu coração esquecer disso, que o Senhor não quer te destruir, Ele quer te edificar como edifício perfeito. Mas eu preciso lançar a mão da iniquidade, eu preciso buscar a santidade, eu preciso buscar um novo coração, né? E lá em João 14, 7 a 12, o Senhor fala, porque há esperança para a árvore. Nós aprendemos que nós somos vistos pelo Senhor como árvore, né? O Senhor fala de nós como árvore. Se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, nós aprendemos que as águas da salvação é Yeshua, brotará e dará ramos como a planta, né? Daremos frutos, daremos ramos. Mas o morto homem é consumido. O Senhor está falando, você foi cortado, mas ainda vive, enquanto a vida é esperança. Mas uma vez que é morto, consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde estará? Né? Como voltará para ser de novo sarado? Então, irmãos, que meditemos nessa palavra e aproveitemos essa festa de Hanukkah para lançar a mão da hipocrisia, para lançar a mão da falsidade, da mentira. Lá em Efésios diz que essas coisas não devem nem se nomear no nosso meio, quanto mais está em nós. A palavra diz que não deve nem se nomear, a ponto de nem chegar perto de nós, porque nós somos chamados para ser povo santo, nação adquirida, povo sacerdotal. Foi isso que o Senhor nos chamou, porque a palavra diz que Ele nos edificou como pedras vivas, né, para que a gente ofereça sacrifício de justiça diante dele. Amém? Glória a Deus. Pegando o gancho do pregador, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 4, a versão judaica messiânica, a partir do verso 17, diz assim: Efésios 4, 17. Assim eu lhes juro, na verdade, em união ao Senhor, insisto,
Não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida com Elohim, com Deus, por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Eles perderam toda